Olá, amante do terror. Já ouvimos falar de muitas variantes do Siren Head. Inclusive, no mundo de Invincible tem outra, que é o Megahern. Siren Head é uma criatura alta, magra, que consegue se esconder no meio das árvores com facilidade, por conta da sua estatura. Mas a sua principal característica são as suas sirenes, que podem emitir todo tipo de barulho e usa isso para atrair as suas presas, sendo majoritariamente humanas. Siren Head é dito como uma criatura única, mas isso não impede ele de ter variantes tão horríveis quanto ele, cada uma com a sua característica especial. Tem um vídeo especificamente sobre elas aqui no canal. Se quiser ver depois desse, o card está acima. Mas a variante que eu vou falar aqui hoje é uma das, se não a variante mais perigosa do Siren Head que já habitou o mundo de Invincible. Isso se realmente for uma variante, porque é tão diferente que parece até outra criatura. Eu estou considerando uma variante pelo fato de ter um corpo muito parecido com o do Siren Head, e também por ter uma cabeça substituída por alguma coisa. E essa coisa é muito pior que uma sirene. Em algumas partes do mundo, há certos momentos no ano em que uma evacuação geral é necessária, pois algo muito parecido com uma tempestade passa pelos locais. Primeiro, nuvens negras cobrem o céu, e essas nuvens são tão espessas que praticamente transformam o dia em noite. Depois, várias luzes verdes começam a brilhar entre elas, com uma fonte desconhecida até então. Acompanhando as luzes, vários braços pretos e finos como graveto, mas ainda assim gigantes a ponto de serem vistos de longe, aparecem das nuvens. E aí, vários pequenos estrondos começam a acontecer de forma ritmada, como se algo muito grande estivesse se aproximando e andando em direção ao local, se aproximando rapidamente. Nesse momento, se a radiação do ar for medida por um contador Geiger, o nível vai estar bem próximo da radiação gama, e em alguns casos até mais alto, dependendo do quanto o corpo da criatura está carregado. E falando em criatura, os passos pesados revelam uma criatura humanoide enorme, com um corpo negro misturado com um verde bem escuro, com cerca de 33 metros de altura, quase da altura de um prédio de 10 andares. No lugar da sua cabeça tem algo não identificado, mas é como um vulcão em erupção. Mas, ao invés de soltar lava e cinzas, ele solta nuvens de fogo e fumaça radioativa. Essa criatura gigante vai passar pela cidade destruindo e matando tudo que entrar no seu caminho, isso sem precisar encostar em nada. Depois que ela for embora, levando a sua nuvem de fumaça radioativa consigo, as pessoas ainda vão ter que esperar semanas ou até meses para que toda a radiação se dissipe. Isso, no melhor dos cenários, em muitos casos é perda total e aquela área deve ser fechada para sempre. Essa criatura é chamada de Chimney Head, ou Radioactive Giant. Independentemente do nome, tudo o que sabemos é que com certeza ele é um gigante extremamente perigoso e nocivo não só para a vida humana, mas para tudo ao redor dele, seja vida animal ou vegetal. A sua origem é desconhecida, apesar de eu suspeitar que ele é uma variante do Siren Head que perigosamente se adaptou a locais extremamente radioativos e acabou virando um perigo para tudo que o cerca. Chimney Head é como um reator nuclear ambulante, só que ao invés de ser controlado e contido, ele espalha a radiação onde quer que ele vá. Se ele passa por uma cidade, tudo fica repleto de radiação. Prédios e casas podem até colapsar. E se ele passa por uma floresta, a fauna e flora morrem completamente até onde a extensão da sua radiação termina. Tanto o ar quanto o solo ficam contaminados por tempo indeterminado. Às vezes, eles nunca mais ficam férteis de novo. A chuva fica ácida, podendo ser nociva até mesmo para a pele. Ele deixa um rastro de destruição massivo por onde passa. No lugar da sua cabeça tem uma espécie de vulcão, que solta fogo e fumaça extremamente radioativa, e é tão forte e constante que é capaz de cobrir uma área de vários quilômetros, com uma fumaça tão espessa que é capaz de cobrir a luz do sol, praticamente transformando o dia em noite. Por algum motivo desconhecido, dessa fumaça radioativa surgem vários braços negros, feitos de uma matéria desconhecida, que muito provavelmente é feita de pura radiação. Eu acredito que esses braços servem como uma extensão do próprio Chimney Head, e se for isso mesmo, então o alcance que ele tem vai muito além do seu próprio corpo.
alcançando vários quilômetros ao seu redor. Esse fogo é tão radioativo que a sua coloração mudou para um verde claro e brilhante. Ou seja, se você se queimar com isso, além de sofrer com a queimadura de alto grau, ainda tem um bônus de envenenamento por radiação, muito provavelmente gama. Se esse fogo e fumaça saem diretamente de dentro dele, o que muito provavelmente é verdade, já que tem 3 pontos verdes brilhantes no seu peito que parecem ser buracos, então Chimney Head provavelmente não conta com nenhum órgão interno, sendo a sua única fonte vital justamente o fogo e a fumaça, ou apenas o fogo. Por isso que eu não acho que ele apenas ande esse rumo por aí. Ele apenas é atraído para a fonte mais próxima de radiação, atropelando tudo que entre no caminho dele. Ele não se importa com nada que entre no seu caminho, seja cidade, rio ou floresta. Ele só passa por cima de tudo como se não fosse nada. E ele tem força e poder suficiente para fazer isso. Nenhuma estrutura consegue se manter de pé na sua frente, seja natural ou não, porque a radiação é tão forte que abala qualquer uma. E eu acredito que quando ele chega onde ele quer, ou seja, em uma fonte de radiação, ele a absorve ao máximo que pode, transportando toda a radiação que havia no local para si. Isso, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque ele acaba retirando toda a radiação do local. Mas ruim, porque toda a radiação vai para ele, então direta ou indiretamente ele acaba transportando a radiação daquele local para outros locais, e pior, acumulada com a radiação de outras fontes anteriores. Eu não acredito que seja do feitio de Chimney Head atacar diretamente, até porque digamos que ele não precise mover um dedo sequer para matar quem ou o que entra no seu caminho. A própria radiação já faz o trabalho. E também acredito que já podem ter tentado conter ou até matar Chimney Head, mas se ele ainda está de pé e andando por aí, significa que nunca deu certo. Ninguém pode se aproximar de Chimney Head, nem pelo solo, muito menos pelo ar, porque se pelo solo já tem uma enorme quantidade de radiação, imagina pelo ar, que é a fonte de tudo. E além disso, pelo ar tem mais 2 perigos extras, que são os braços que podem derrubar as aeronaves e o fogo verde, que além de queimar, ainda é altamente radioativo, fora que é a fonte da fumaça. Mesmo se mandar somente as máquinas, sem humanos dentro, a radiação é tão alta que elas não funcionam direito, ou até param de funcionar completamente. Não se sabe ao certo, mas pode ser que a pele dele seja muito resistente para ser furada, e também não adianta nada perfurar sem conseguir extinguir as chamas. Muito provavelmente, isso nem seja fogo comum, movido a oxigênio, e sim fruto de uma fusão nuclear vinda de dentro do corpo de Chimney Head. Mas isso é apenas uma hipótese, já que até o momento não há como estudar o corpo dessa criatura. Simplesmente explodi-lo pode ser ainda mais perigoso do que deixá-lo andar por aí, porque isso poderia desencadear uma enorme fissão nuclear, e ele ir de um reator para uma poderosa bomba nuclear. E se o tamanho dele for equivalente à explosão, então poderia ser energia o suficiente para destruir um país inteiro, e até mais, muito mais. Então a ideia de explodi-lo foi descartada. Eu não acredito que simplesmente deixem Chimney Head vagando livremente por aí, mas é necessário um plano bem pensado para que consigam contê-lo. Só que até lá, a única coisa que dá para fazer é evacuar as pessoas o mais rápido possível e tirá-las do caminho desse reator nuclear.